Olá, bom dia! Hoje a gente vai fazer a nossa live e a gente veio finalizar o texto 32, tá? Que a gente começou ontem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender a sua palavra. Amém. Gente, a gente vai ler a segunda parte de 2 Crônicas 32, tá? 2 Crônicas 32. Peraí, quase que eu derrubo tudo aqui. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A gente vai ler a segunda parte. Paramos no capítulo 24. Fala assim. 2 Crônicas 32, 24. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Esse tempo, lá em 2 Reis ou 1 Reis, fala, acho que vai ser em 2 Reis, fala o seguinte, o profeta Isaías, ele chega até Ezequias e fala para ele assim, arruma tua casa, porque certamente morrerás. Ou seja, era para Ezequias ter um arrependimento verdadeiro, sabe? Era para Ezequias olhar de verdade para tudo que ele havia feito até aquele momento. E aí a Bíblia fala que Ezequias virou para o lado, porque ele estava com uma úlcera ou um câncer, provavelmente um câncer, né, maligno. E ele vira o rosto para a parede e ora, chora e ora. E ele ora e fala assim, Senhor, lembra do tempo da minha retidão, lembra de tudo que eu já fiz, de como eu fui reto, de como eu servi ao Senhor, de como eu amei o Senhor. E é isso que ele quer dizer na oração dele. Lembra do tempo em que eu fui reto, do tempo em que eu fiz as coisas certas. E aí Deus se compadece de Ezequias, tá? Então, ó, por esse tempo, 2 Crônicas 32, 24. Lembrando que Crônicas conta a história de reis, tá? Então, ó. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. O que vai acontecer? Deus vai curar ele. A hora que o profeta Isaías está indo embora, Deus fala com ele, né? Ele está no pátio, indo para o portão, Deus fala com ele, ele volta e fala, ó, Deus vai te acrescentar mais 15 anos na sua vida. Ok, ele fica bom, não morre daquela enfermidade, aí ele pede um sinal, e aí o Isaías fala, qual sinal você quer? Aí ele pede para retroceder a sombra, né, da escada. Deus dá o sinal, Deus retrocede a sombra da escada, dá o sinal que ele pede, e ele fica bom. Aí beleza, ele fica bom, ele tá sossegado, tá levando a vida, só que aí vem um povo, sabe que ele ficou sarado e tal, vem um povo de lá da Babilônia para visitar ele. Ao invés dele mostrar que Deus foi quem curou ele, que Deus foi quem acrescentou bênçãos, todas aquelas riquezas, porque ele vai ficar muito grande, todas as riquezas foi Deus que deu, não. Ele sai mostrando o palácio, ele sai mostrando as riquezas, ele sai mostrando as mulheres, ele sai mostrando tudo que ele tem. Como se aquilo fosse do coração dele, da força do braço dele. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Quando Ezequias é curado, a cura é para a glória de Deus. Quando ele recebe bênçãos, a bênção é para a glória de Deus. Mas quando chega alguém na casa dele, ao invés dele falar das maravilhas que Deus fez, ele vai mostrar o quanto ele é grande, o quanto ele é forte, o quanto ele tem dinheiro, o quanto ele consegue. Aí Deus fica irado com ele, ó. Aí, ó, Deus foi bondoso com Ezequias, capítulo 25 de 2 Crônicas 32.
Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele, como com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho. Depois que o povo babilônico vem, ele mostra tudo o que ele tem. Ele mostra que ele é o cara, literal, né? É o meu dinheiro, é a minha força, olha quem eu sou, olha o meu poder, blá blá blá. Aí o profeta volta. O profeta volta para falar com ele, ó. Agora lascou pra você. Ao invés de você mostrar que Deus é Deus na sua vida, você tá mostrando que é a sua força, é o seu talento, é o seu poder, enfim. Aí ele se arrepende. Aí Deus perdoa de novo ele. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias, tá? Então ele não vai ser castigado naquele momento. Porém, o que deu nele é um câncer. E foi acrescentado mais 15 anos de vida, mas obviamente ele vai sofrendo ali, né? Naquele tempo não era como hoje, mas Deus dá um milagre de cura e dá um tempo para ele. Você vê que tem um tempo, 15 anos. E realmente Ezequias vai até 54 anos. Quando ele recebeu a notícia, ele tinha 39. Aí ele recebe mais 15 anos e morre ali por volta dos seus 54 anos. Ó, capítulo 27, 2 Crônicas 32. Ezequias ficou muito rico, então ele vai desfrutar bênçãos, poder, ele ainda vai, desfrutar das mulheres dele, ele vai viver a vida, tá? Ele vai ter 15 anos ainda de vitória. Para quem tá morrendo, literal morrendo, se você tiver no leito de morte, se você tiver mais 2, 3 anos de vida com seus filhos, aleluia, ele recebe 15, ou seja, tem muita coisa para acontecer na vida dele. Parando para pensar, que eu fui questionar, né? Falei, Deus, por que 15, né? Período tão pequeno, mas para quem tá morrendo não é pequeno, entende? Para nós, olhando de fora, estamos com saúde, uau, só 15 anos, só. Mas na verdade a gente nem sabe quanto tempo tem de vida, se a gente pode amanhã dar tchau. Então, para quem tá no leito de morte, 15 anos é mais uma vida eterna, entende? Então, ó, Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens, vai dar tempo. Construiu depósitos para guardar a prata e o ouro e as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, e o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais para o carneiro. Muita coisa. Imagina você com esse tantão de coisa, tá? Então, assim, ele foi de fato abençoado. Deus não reteu. Ah, vou te dar só 15 anos de vida e vou, diminuir. É só a vida mesmo. Não, Deus continuou abençoando ele e ele continuou sendo próspero e feliz, tá? Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar no outro lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Pode, filho. Tudo que Ezequias fez deu certo. Tudo que Ezequias fez. Ele teve um câncer? Teve um câncer. Deus sarou? Deus curou? Deus curou. Deu mais um tempo de vida, um tempão, que para quem tá morrendo é uma outra vida? Deu. E ainda assim ele foi abençoado. Tudo que ele fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias, foi aqui que ele se lascou, né? Fez coisa errada. Para fazerem perguntas sobre o milagre, eles foram para fazer perguntas sobre a cura, tá? Porque nessa cura, Deus manda com que o profeta passe pasta de figo sobre o câncer, mas tem um nome, que dá no intestino, meu Deus, não, dá no estômago. Ai, quando a gente fica com algo dentro do estômago, que vira ferida, eu esqueci o nome daquilo lá. Aí vira ferida e você fica com aquela úlcera
Úlcera. Então ele tinha úlceras. E aí o profeta passa pasta de figo nas úlceras, que certamente, não sei se por dentro, por fora, mas sarou. E aí o povo manda, né? A Babilônia manda, envia mensageiros a Ezequias para fazer perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá. Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Aí, e nesse tempo, nessa hora, ele vai falar, ele vai mostrar tudo que ele tem. O fato de Ezequias mostrar tudo que tem, significa que ele tá mostrando o braço dele, a força dele, tá? Não fica claro, tipo assim, ele se exaltou. Não, mas ele vai mostrar tudo que ele tem e não fala de Deus. Em momento algum você vê ele falando de Deus. Aí aqui em Crônica já é mais reto, já passa direto. Lá em Reis fala certinho sobre a história. Tudo mais que Ezequias fez... As crianças tá aqui. Davi, Ana, vai brincar pra lá, vai. Tudo mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá, de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos do rei, ou seja, ele foi bom, né, no sentido de ele fez o que Deus queria. A questão é essa: a gente pode errar? Sim, nós somos seres humanos, mas a capacidade de se arrepender, porque o que a gente vê dos homens de Deus é assim, eles erraram muito. Por exemplo, Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Abraão deixou que Sara deitasse com o faraó, no tempo que ele fingiu que ela era irmã, tá? Isso passou anos. A Bíblia não fala, né, que ela ficou anos deitando, mas a passagem de tempo cronológica da história foram anos, porque quando ele sai do Egito, ele já sai abastado. Então, ou seja, ele pecou e nesse tempo ele não fala com Deus. Ele só vai voltar a falar com Deus quando ele sai do Egito e ele já sai, houve fome, ele vai para o Egito, na terra de Canaã, e quando ele vai para o Egito, ele fica com medo de morrer. Aí ele fala assim: Sara é minha irmã. E aí o faraó vê que ela é maravilhosa, linda, toma ela pro harém, ela fica um tempão lá no harém. A Bíblia não é clara se ela se deitou ou não deitou com o faraó, mas fala que ela foi tomada. Não sabemos, mas se passou anos pelo tempo cronológico, obviamente que pode ter acontecido, né? E a questão é a seguinte: mesmo assim, ele é colocado como o herói da fé. Por quê? Porque ele tem a capacidade de dar o próprio filho Isaac. Ele confiou, ele saiu da terra dele num tempo que a gente não tinha Bíblia. Era só um Deus falando com você, sai da tua terra e da tua parentela. Podia ser qualquer um, mas ele obedece aquela voz. Ele obedece e vai. Entende? Então o problema não é errar. Se você errar e você tiver a capacidade de se arrepender, Deus perdoa. É óbvio que o que eu faço, eu vou pagar o preço. Tá? Então, assim, o pecado não anula, o fato de Deus me perdoar não anula as consequências. Se eu pecar, eu vou pagar o preço, mas não significa que Deus não vai me perdoar, porque Deus já me perdoou lá quando Jesus morreu. Então, para todo tipo de pecado na face da terra, mesmo os mais absurdos, já existe perdão. Já foi perdoado, entende? Agora, eu não posso, sabendo de tudo isso, ficar pecando intencionalmente. Ah, não, eu vou fazer errado, eu vou fazer errado, eu vou fazer errado, eu vou fazer errado. Deus tem um limite. Deus me entrega a minha própria vontade. Ah, você quer fazer errado? Tá bom, vai lá, filha. E aí, a minha própria vontade, acabo fazendo um monte de número 2. Entende? Porque o ser humano tá no mundo e tá fazendo um montão de número 2 sem saber. Agora,
perdão é divino e tem para todas as pessoas, desde que de fato você queira se arrepender e ser perdoado, tá? Aqui termina o capítulo, né? Fala assim: Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens e seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei, tá? E aqui termina o capítulo, termina hoje. E a história aqui, que é de Ezequias para nós, é: arruma tua casa, porque você vai morrer. Significa que a gente vai morrer? Não, eu creio que não, tá? Eu não tô querendo. Significa que a gente tem que arrumar o que tiver errado na nossa vida, para que Deus possa nos dar mais anos, mais vida, mais bênçãos e até mesmo a oportunidade de viver decentemente, tá? Deus abençoe vocês, obrigado por assistir, tchau e até amanhã, tá bom? Tchau, gente, obrigada, tá?